Eu vou compartilhar a tela, tá? Uhum. Então, temos aí a nova matéria, que vai ser a matéria da nossa parcial 2, tá certo? Nós vamos falar de tipos de financiamentos, né? Afinal, a disciplina é análise de investimento e fontes de financiamento. Como eu disse antes, é possível que alguns alunos já tenham visto isso comigo. Eu gosto de levar isso para outras disciplinas, porque eu acho muito importante vocês, como futuros administradores, futuros contadores, vocês terem acesso a essas informações, né? Tem muita gente que nem sabe o tipo de financiamento que tem por aí. E por que que isso acontece muito? Porque os bancos, pessoal, eles costumam te oferecer um ou dois produtos que são os produtos mais vantajosos para os próprios bancos. E nem sempre esses produtos vão ser os mais vantajosos para a sua empresa, mais vantajosos naquele momento. Então eu gosto de dar essa passada rápida pelos tipos de financiamento. No mundo nós temos três pilares, né, do sistema financeiro internacional, que é o Banco Mundial, é o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central, né, de cada país, ok? Aqui eu estou explicando um pouquinho no Brasil como é que funciona, tá? A gente tem o Conselho Monetário Nacional, lá a gente tem, se não mudou, né? Porque tem mudado algumas coisas aí, todo dia muda uma coisa, não tem tédio nesse país. O Conselho Monetário Nacional, também chamado de CMN, ele é formado pelo ministro da Fazenda, pelo ministro do Planejamento e Orçamento e pelo ministro do Banco Central. Abaixo desse órgão, né, subordinado a esse órgão, vem o Banco Central do Brasil, muitas vezes chamado também de Bacen, né, de Banco Central. Ele é o agente mesmo, ele é, vamos dizer, é aquele que opera no mercado, ele opera junto aos bancos. Enquanto o Conselho Monetário Nacional ele só delibera, ele decide o que vai ser feito ou não vai ser feito, quem faz é o Banco Central do Brasil. Ele é que vai lá e vende dólares mais barato, vende contratos de câmbio. Ele que, quando se fala em aumentar a taxa de juros, abaixar a taxa de juros, o Banco Central é que utiliza as ferramentas, né, com as outras instituições para ajustar a Selic e tal, não sei o quê, apesar que a Selic tem uma outra informação, mas assim, o Banco Central é quem trabalha, ok? Tem ainda a Comissão de Valores Mobiliários, que deveria, né, ser o órgão que disciplina, fiscaliza e auxilia, né, as bolsas de valores no Brasil. As bolsas de valores no Brasil, elas estão operando de forma concentrada, né? Antigamente você tinha, cada estado você tinha uma bolsa de valores. Por questões de economia operacional, por ganho de escala, por ganhos de liquidez, as bolsas no Brasil elas foram se juntando em torno da Bovespa. E mais recentemente, duas bolsas, ambas já operavam em São Paulo, que era a Bolsa de Mercadorias e Futuros, né, a BMF, se juntou na Bovespa. Ou seja, todas as operações de mercado no Brasil acontecem nesse grande mercado que é a chamada BMF Bovespa. A BMF, gente, ela era Bolsa de Mercadorias e Futuros. Antigamente ela trabalhava basicamente com mercadoria mesmo, commodity. O que é commodity, Gilberto? Commodity é aquilo que tem o mesmo preço em todo lugar. É a tonelada do alumínio, tonelada do minério de ferro, a saca do feijão, saca de milho, saco de arroz. É claro que não se negocia uma saca de arroz, né? Você tem contrato com milhares de sacas de arroz. Você tem lá a arroba do boi e de outros animais, né? Suíno, caprino, enfim. E a BMF Bovespa era onde existiam as negociações das ações das empresas. Então, toda empresa SA, né, que
negocia suas ações, ela negocia essas ações na Bovespa. A CEMIG, mesmo sendo uma empresa aqui de Minas Gerais, por exemplo, o mesmo acontecer com a Vale, né? Apesar da Vale não ser apenas uma empresa de Minas Gerais já há muitos anos, elas também negociavam suas ações na Bovespa. Aí, às vezes, as pessoas me perguntam, pô, Gilberto, mas as empresas não podem ser prejudicadas negociando apenas em São Paulo? Não, gente. Primeiro porque as empresas elas não são obrigadas a negociar apenas em uma bolsa. Como eu disse, a CEMIG, a própria Vale, elas também negociam as suas ações em outras bolsas do mundo. A CEMIG também está presente na Bolsa de Nova York e, se não me engano, na Bolsa Espanhola, ou seja, tem uma representação na Europa e tem uma representação nos Estados Unidos. Ah, Gilberto, por que a CEMIG não procura, não investe, não vende suas ações nas bolsas asiáticas? Bom, primeiro porque isso ia gerar muito custo e depois porque você estando na Bolsa de Nova York, você tem operadores do mundo inteiro, da Ásia, da Índia, da África, da própria Europa, operando nessa bolsa. Então, quando você fala que você está numa bolsa de Nova York, na verdade é como se você estivesse numa bolsa mundial. Todos que tiverem interesse em investir na sua empresa têm acesso a isso, ok? Bom, Gilberto, você está falando muito de ações, nós vamos falar de ações? Nós vamos falar de ações, pessoal, só que isso vai ser mais um material da nossa Oficial 2, tá? Antes de falar de ações mesmo, que é um pouquinho complicado para quem, né, nunca trabalhou com isso, mas também não tem nada de misterioso, tá? Não é nenhum bicho de sete cabeças, não. É só dedicar um pouquinho, saber que tem muitas regras, mas não é nada impossível de aprender, não. Ok? Você já operou com ações, Gilberto? Já operei com ações. Você já perdeu dinheiro com ações, Gilberto? Já perdi dinheiro com ações. Já ganhou? Já ganhei. É muito difícil você achar uma pessoa que só tenha ganho ou só tenha perdido dinheiro com ações, tá, gente? Porque é um mercado muito volátil. Um dia você está feliz, no outro dia você está triste, no dia seguinte você está feliz de novo. Então, assim, tem que ter um preparo físico e um preparo emocional muito grande para mexer no mercado de ações. Nós vamos chegar lá, mas antes vamos falar das operações bancárias mais próximas, né, da realidade das empresas. Uma operação muito comum, apesar de não existir mais a duplicata física, gente, é o desconto de duplicatas, tá? Eu vou pedir atenção de vocês a isso, porque essa provavelmente vai ser uma questão nossa de prova. Como é que funciona o desconto de duplicatas? Bom, antes eu vou explicar o que é duplicata, tá? Imagine qualquer empresa. A empresa, ela efetua uma venda. Vamos pensar numa livraria, tá? Mas serve para qualquer empresa. Então, vamos pensar que uma livraria faz uma venda grande para a Faculdade Pitágoras. Ó, vendeu 50 mil em livros. A livraria, no momento que ela faz essa venda, ela emite uma nota fiscal da venda, a nota fiscal dos livros que ela vendeu para a Faculdade Pitágoras. Perfeito. Na negociação da venda, o Pitágoras ficou de pagar essa livraria em 30 dias. Problema nenhum, comum no mercado. Muitas vezes, em vez de falar 30 dias, eles falam 28 dias, né, para inteirar 4 semanas, mas isso aí é detalhe. Vendeu para pagar em 30 dias. Até aí tudo bem. Aí vamos imaginar que passado uns 5, 6 dias após essa venda, essa livraria ela tem ou uma necessidade emergencial de caixa, né? Acontece, sei lá, um vazamento, um cano de água que ela tem que reparar, uma despesa que não estava prevista e ela precisa de dinheiro rápido. Ou vamos ver o lado bom da moeda também. Vamos supor que algumas editoras chegaram nessa livraria e falaram assim, olha, nós estamos liquidando o nosso estoque, nós estamos dando 35% de desconto, mas é para quem comprar esse mês pagando à vista.
Bom, qualquer uma dessas situações, o fato é que a livraria, de repente, precisa de dinheiro. Ela vai receber do Pitágoras só daqui a, né, eu acho que eu falei 5 dias, então assim, ainda faltam 25 dias para ela receber o dinheiro do Pitágoras. Ela tem várias opções, tá, gente? Uma das opções seria ir no próprio Pitágoras e conversar com o Pitágoras. Falar assim, olha, Pitágoras, eu te vendi esses livros, você me pagar daqui a 25 dias. Você não pode antecipar esse pagamento, me pagar antes? E escutar o que o Pitágoras tem a dizer. E muitas vezes, né, as empresas fazem isso entre si, tá? Chama parceria comercial. E o Pitágoras ele poderia decidir ir fazer esse adiantamento ou não. Mas por diversas razões, as empresas às vezes elas preferem não fazer isso, tá? Eles pode ser razão comercial, fala assim, não, eu não vou lá no Pitágoras oferecer um desconto para ele me pagar antes, porque senão toda vez que o Pitágoras vier comprar alguma coisa aqui, ele vai pedir desconto. Ou pode ter uma razão prática também, a empresa ela pode pensar assim, poxa, eu não vou lá no Pitágoras pedir isso não, porque o Pitágoras ele vai ter que ligar para a pessoa em São Paulo, a pessoa em São Paulo vai ter que ligar para não sei quem, eles vão levar 20 dias para me dar essa resposta. E aí já passou a oportunidade que eu tinha aqui para resolver. Então as empresas, seja por razões comerciais ou por questão de demora, tá, elas acabam optando por ir nos bancos. Os bancos estão lá para isso, tá? E ele tem algum contato bancário, ele vai no banco e fala o seguinte, olha, eu fiz uma venda para o Pitágoras, eu vou receber daqui a 25 dias. E aí o banco, antigamente, né, quando era mundo mais físico, virava e falava o seguinte, aqui, tira uma cópia para mim do que você vendeu para o Pitágoras, traz uma cópia da sua nota fiscal, duplique a sua nota fiscal de venda e traga ela aqui para mim. Por isso que chama duplicata. A duplicata, gente, não é ilegal, tá? Você só duplica as informações que tem na nota fiscal e vai no mercado financeiro, num banco ou em outras empresas, negociar aquele título, negociar aquele direito, porque aquilo é um direito, a empresa tem o direito de receber do Pitágoras daqui a 25 dias 50 mil reais. O banco vai fazer a análise daquele documento, em algumas vezes faz até a checagem, fala assim, olha, eu quero o telefone de alguém lá do Pitágoras para me confirmar esses dados aqui. Isso é muito comum também. A empresa, obviamente, entrega, o banco vai lá e liga para o financeiro do Pitágoras e faz a consulta aqui. A livraria vendeu para vocês aí 50 mil em livros, entregou, tá tudo certinho. Tá tudo certo. E o prazo de pagamento que eles estão dizendo aqui é daqui a 25 dias, é isso mesmo? É isso mesmo, tá tudo certinho. Beleza, depois que o banco faz essas confirmações, ele negocia essa duplicata com a livraria. Ele vira para a livraria e fala o seguinte, olha, livraria, você tem 50 mil para receber daqui a 25 dias, mas você quer sair com dinheiro hoje, né? Você quer dinheiro hoje. Aí varia de acordo com a taxa de juros do mercado, o banco pode virar para a livraria e falar o seguinte, olha, entre custos administrativos, tá? Impostos e meu lucro, eu te ofereço 10% de desconto em cima desse título, tá? Para você deixar ele comigo. O que significa isso? A livraria vai receber do Pitágoras 50 mil daqui a 25 dias. O banco está oferecendo para ela a seguinte operação. O banco vai receber esses 50 mil do Pitágoras daqui a 25 dias, tá? E em troca desses 50 mil daqui a 25 dias, ele vai entregar para a livraria, nesse momento, 45 mil reais. Algumas pessoas podem virar e falar assim, nossa, Gilberto, mas que absurdo, 10% de juros em 25 dias. Gente, realmente, o juros está muito alto. Você recomenda a livraria fazer esse tipo de operação? A resposta é a mais tradicional que existe em administração, depende. Por que depende, Gilberto? Depende de quanto
que a empresa está ganhando lá do outro lado. Se a livraria está abrindo mão, entre aspas, ela está perdendo R$ 5.000, né, nessa operação, mas por outro lado, com aqueles 45 mil, ela vai conseguir adiantar outros livros junto às editoras e ganhar mais do que isso, e ganhar 8, ganhar 10, ganhar 12 mil reais, eu acho que é uma operação interessante. Isso tem muito a ver, gente, exatamente com aquela questão de grau de alavancagem financeira que a gente viu na correção da prova. Então, nesse momento, a livraria teria que olhar para o grau de alavancagem financeiro dela. Ela fala assim, poxa, compensa para mim, né? Ela pegaria esses juros que o banco estava oferecendo para ela, de 10%, ela iria considerar no seu lucro operacional o quanto que ela está ganhando ao pagar à vista novos livros junto às editoras, e ela faria a conta do grau de alavancagem financeiro dela. Se for maior do que 1, é um ótimo negócio. Porque, vamos dizer assim, para o caixa da empresa, para o fluxo de caixa da empresa, não tem problema nenhum a empresa perder, né? E esse perder novamente está entre aspas, perder R$ 5.000, se com os 45 mil que ela está recebendo, ela vai conseguir ter um retorno muito maior do que isso. Ela vai ter um lucro de 8, de 15 mil. Né? Então, vamos supor assim, se ela está abrindo mão de R$ 5.000 para ganhar 15 mil do outro lado, ela está tendo um grau de alavancagem financeira de 3. Então, é uma ótima operação para ela. É por isso que eu costumo falar, gente, que não existe assim juros altos ou juros baixos. O que existe no mercado são juros atrativos e juros proibitivos. Nesse caso, o 10%, né, se a gente for pensar assim, poxa, 10% para um desconto em 25 dias é um juros alto? Se eu não tivesse mais nenhuma informação, eu diria assim que sim, me parece ser um juros muito alto para 25 dias. 10% em 25 dias é muita coisa. Só que é preciso analisar a situação como um todo, identificar o lucro operacional que a livraria pode ter nessa operação, gente, para definir se esse desconto de duplicatas é bom ou não. Tá certo? E a gente tem que pensar, gente, até em outras situações. Vamos supor que a empresa ela tem que pagar uma multa, ela tem um prazo para pagar uma multa. Se ela não pagar aquela multa, a multa dobra, tá? Um exemplo muito comum nisso são condenações trabalhistas. Uma empresa é condenada a pagar uma ação trabalhista, ela tem até um determinado dia para pagar aquele valor. Se passar daquele dia, muitas vezes a multa estipulada pelo juiz é de 100%. Então, imagina que a empresa está numa situação dela, ela está sem dinheiro, ela vai atrasar um pagamento. Se ela atrasar aquele pagamento, ela vai pagar o dobro, né? Vamos supor, ela tinha que pagar 20 mil numa ação trabalhista. Se ela não pagar até determinado dia, no dia seguinte ela passa a dever 40 mil. Então, assim, é uma situação, né, que pode ser considerada aí catastrófica. Numa situação dessa, gente, qualquer juros abaixo de 100 mil seria interessante. Então, a empresa tem sempre que avaliar a operação como um todo. Então, não existe aqui que eu falei. 10% é um juros alto? Não sei, pode ser. Eu tenho que ver qual que é a operação, saber se esse juros é atrativo ou se ele é proibitivo. Existem situações, gente, que um juros de 0,99% ao mês, que poderia parecer um juros baixo, na verdade é um juros proibitivo. Por quê? Porque às vezes é um juros que está sendo cobrado, mas tem muitas operações do BNDES, nós vamos falar isso mais para frente, tem muitas operações do BNDES que te obriga a investir aquele dinheiro numa operação específica, na compra de um determinado equipamento, na compra de uma determinada matéria-prima. E muitas vezes esse juro de 0,99% ao mês, que tende a ser um juros baixo, quando você vê a operação como um todo, ele pode não ser um juros interessante.
eu não sei se vocês já ouviram, mas é muito comum você escutar que o BNDES está lá cheio de dinheiro para emprestar e não aparece nenhuma empresa querendo. Não é que as empresas não querem dinheiro, é que muitas vezes as operações que o BNDES estabelece, elas têm um juros baixo, proporcionalmente baixo com relação ao mercado, parece ser um juros atrativo, né? Lá tem juros de 4% ao ano. Eu estou falando certo, gente, é ao ano mesmo, não é ao mês, não, é 4% ao ano. Só que você tem que investir em determinados equipamentos, você tem que investir em determinados setores que não estão rendendo 4% ao ano. Então é um péssimo negócio para a empresa. Porque mesmo o juros sendo baixo, você vai investir em alguma coisa que não vai render nem aquilo ali. Ok? Bom, vamos em frente. E o desconto de cheques, Gilberto? O desconto de cheque, gente, ele funciona da mesma forma que o desconto de duplicata. Só que ao invés de ter uma duplicata, que é a duplicação da nota fiscal, tá? O título, nesse caso, é o cheque. A empresa tem cheque de diversos clientes, vai no banco, e o banco também costuma fazer uma checagem. É claro, gente, que para um banco, para uma instituição financeira, ficar fazendo muitas checagens, né? Vamos falar assim, a pessoa entrega lá 2.000 cheques. Pô, o banco não vai ligar para 2.000 pessoas. Eles costumam fazer isso por amostragem, ou ir nos maiores valores e verificarem apenas os maiores valores, tá bom? E fatura de cartão de crédito? Bom, gente, é antecipação de valores a receber, tá? Ele também segue o mesmo raciocínio, só que não existe nenhum título físico, né? Não tem duplicata e nem mesmo cheque, porque o cheque é importante lembrar que é um documento que, em tese, tem valor legal. Apesar de ser muito difícil você cobrar um cheque sem fundo no Brasil, né? Você tem que entrar com uma ação criminal, isso é quase inócuo, né? Mas, enfim, em teoria é um documento com uma ação legal, com um valor legal. No caso da fatura de cartão, você não tem esse comprovante. Agora, o que acaba acontecendo, né, no caso de desconto de vendas feitas no cartão de crédito? A loja ela fica refém da operadora do cartão, ou da dona, né, vamos falar assim, dona entre aspas, da dona da maquininha. Então, eu vou dar um exemplo, não tem nada contra a empresa. Você tem o caso da Cielo, né? A Cielo te entrega uma maquininha para quem tem um comércio, e ali você vai fazendo suas vendas no cartão, tanto Mastercard ou Visa, ou Diners, American Express, sei lá, os tipos de cartão que tem por aí. E a operadora, a Cielo, ela sabe para quem você vendeu. Ela tem ali o controle de quem você vendeu. E as empresas, elas podem fazer uma antecipação, elas podem esperar até o dia de receber, tá? Ou elas podem fazer antecipação, que é um desconto dessas vendas feitas através de cartão de crédito. É claro que nesse caso, gente, a empresa, ela fica presa naquela operadora, tá? É muito difícil conseguir fazer uma operação que eles chamam de operação cruzada. As vendas que eu fiz na Cielo, eu quero negociar com o Banco Itaú, com o Banco Safra, com o Banco Bradesco. Isso é quase impossível, porque a Cielo ela teria que passar, né, todas as informações para outra instituição financeira, e você tem a questão do sigilo bancário, e se não tivesse a questão do sigilo bancário, você ainda ia ter um interesse da Cielo, né? Porque a Cielo, o negócio dela é financeiro. Se ela percebe que você precisa de antecipação de recursos e está disposto a pagar uns juros para antecipar esses recursos, ela não vai querer que você faça isso com outra instituição, ela vai querer que você faça com ela mesma, tá? Essa, inclusive, é uma das razões que essas operadoras, elas às vezes até dão essas maquininhas sem custo, né, para as empresas. Fala assim, não, pode ficar com a minha maquininha aí, vai vendendo. O que a empresa está fazendo? Ela está se tornando ali um parceiro bancário muito próximo. Ela sabe que se essa empresa precisar de dinheiro, ela vai ter na máquina ali, literalmente, esse dinheiro. E essas operações, gente, elas são tão corriqueiras, tá? Que pela própria máquina, pelo próprio equipamento,
Claro que nem todas as empresas são habilitadas a fazer isso, mas a Cielo e as outras empresas que operam com essas máquinas de cartão, elas já deixam ali até as opções para o comerciante fazer antecipação. Ele pode fazer antecipação de valores, ele fica sabendo na hora quanto que ele está pagando de juros, quanto que ele está pagando em reais. Então, assim, é uma opção também para as empresas. Volto a dizer, Gilberto, os juros é muito caro, os juros é muito baixo. Gente, não sei. Não sei qual é a taxa de juros, e mesmo que eu soubesse a taxa de juros, ela não deve ser vista isoladamente. Ela tem que ser vista comparando com o grau de alavancagem financeira da empresa naquele momento. Quanto que aquele dinheiro vai render para a empresa, na mão da empresa? Se vai render mais do que a taxa de juros, é um bom negócio. Se vai render menos, não é um negócio que a gente recomenda, ok? Vamos seguir em frente, tá? E o cheque especial, Gilberto? Bom, o cheque especial eu gosto muito de falar dele, porque ele é uma invenção brasileira, tá? Foi uma solução desenvolvida pelos bancos brasileiros, só existe no Brasil praticamente, até onde eu saiba, cheque especial é um negócio que só existe aqui no Brasil, tá? E o que acontece? Como é que ele funciona, tá? Ele é como se fosse uma linha de crédito, como se ele fosse uma linha de empréstimo bancário que já está aprovado. O que eles perceberam no Brasil, né? Eles perceberam que o brasileiro, de forma geral, ele não é muito organizado em termos de finanças e que ele pode gastar mais do que ele tem a qualquer momento. O brasileiro, inclusive, adora fazer isso. Acho que isso é um esporte nacional. A gente gosta de gastar mais do que ganha, mais do que tem, mais do que pode. A gente gosta de gastar, né? Gastar é um negócio muito bom. E aí o que acontece? Aí os bancos, percebendo isso, eles viram que estava tendo uma grande quantidade de cheque voltando sem fundo. Isso gera custo para os bancos, e isso é uma coisa que eles não gostam. E eles viram uma oportunidade nisso, tá? Ao invés de eu ficar tendo custo devolvendo esse tanto de cheque dos meus clientes que gastaram mais do que tinham de dinheiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um limite para eles gastarem, esse limite é pré-aprovado, o banco não é bobo nem nada, ele costuma cobrar uma tarifa a cada 3 meses, a cada 6 meses, ou pelo menos uma vez por ano, para te conceder esse limite, mesmo que você não use um centavo desse limite nunca, os bancos vão tentar te cobrar essa tarifa. Então, assim, os bancos viram nisso uma grande oportunidade, tá? E acabou gerando um problema, porque tem muita gente que incorporou esse cheque especial na renda. A pessoa vê lá um limite, eu tenho 5 mil, 10 mil reais de limite de cheque especial. A pessoa fala assim, eu vou gastar. Esse dinheiro está lá me esperando, eu vou gastar. O problema é que os juros do cheque especial costumam ser muito alto mesmo, tá? Tem cheque especial que costuma cobrar fácil aí 15% ao mês. Quando o banco é muito legal com a pessoa, cobra 5%, cobra 4% ao mês. E volto a dizer, é claro que se a pessoa está numa situação emergencial ou está tendo uma oportunidade de ganho muito interessante, vamos sim, vamos usar o cheque especial, tá? Mas não é o que acontece com a grande maioria das pessoas que usam o cheque especial. A grande maioria das pessoas que usam o cheque especial fez um gasto por impulso, né? Viu uma liquidação, viu alguma coisa legal, achou bacana, achou que precisava, tinha aquele dinheiro ali já aprovado, é o chamado dinheiro fácil, né? Ele chama dinheiro fácil, mas ele não chama dinheiro barato, e foi lá e usou aquele dinheiro. E fez disso um hábito, tá? E os bancos adoram isso, né? Porque eles cobram juros em cima disso. Eles ganham dinheiro para o banco, isso é um ótimo negócio, tá? Então, esse é o cheque especial. Existe a conta garantida. A conta garantida, gente, ela funciona de um jeito parecido que o cheque especial.
Só que existe uma garantia, nós vamos falar bastante de garantia mais para frente, e daí vem o nome dela, né? Por isso que ela chama conta garantida, porque tem alguma coisa garantindo aqueles valores. E como existe uma garantia, os juros cobrados são menores. Existe uma outra razão para os juros da conta garantida serem menores também, porque enquanto o cheque especial é oferecido para os clientes, pessoa física, né, para os mortais, a conta garantida é oferecida para as empresas. E as empresas, elas costumam ser geridas com mais cuidado, com mais atenção. Você não faz tanta coisa por impulso nas empresas, ou pelo menos não deveria fazer. Então, para atrair o cliente, pessoa jurídica, para atrair as empresas para esse negócio, eles têm que oferecer um juros mais baixo, ok? E chama garantida porque tem uma garantia. Qual que é essa garantia, Gilberto? Nós vamos ver as garantias depois, tá? Vamos terminar aí de ver as modalidades de operação primeiro. Bom, a próxima modalidade é o contrato de mútuo. O contrato de mútuo, gente, assim, é o tipo de financiamento mais antigo dos que ainda estão em utilização, tá? Ele possui basicamente duas variações. Existe o mútuo financeiro e o mútuo material. O mútuo financeiro é o que a gente vai tratar, é aquele que o banco empresta uma quantidade de dinheiro e vai cobrar numa determinada data. O mútuo material, ele envolve coisas, tá? E tem que ser paga, inclusive seus juros, através de coisas. Gilberto, você pode dar um exemplo desse mútuo material? Posso. Ele é usado no Brasil no carvão, tá? Nós temos diversas siderúrgicas, diversas empresas que precisam de carvão. E como é que isso costuma funcionar? Muitas vezes uma empresa faz uma compra grande de carvão e percebe que não vai precisar daquele carvão todo. Ela poderia vender esse carvão. Só que vender esse carvão iria gerar uma série de tributos, né? Ia ter que emitir nota fiscal, pagar tributo. A outra empresa, quem vai comprar, também teria que arcar com parte desses tributos. Isso não deixa a operação de compra e venda interessante de carvão. Então, o que elas fazem? Elas fazem mútuo. É como literalmente, gente, uma siderúrgica empresta 18 toneladas de carvão para outra. E combina uma data entre 6 e 1 ano, 6 meses e 1 ano, que a outra empresa vai ter que comprar carvão no mercado e devolver aquela quantidade de carvão para ela com juros. Os juros de contrato de carvão, gente, eles costumam ser muito baixos, tá? Eles costumam ser 0,5%, 1%. Aí vocês podem até me perguntar assim, poxa, Gilberto, então que vantagem que tem fazer esse mútuo material? Que vantagem que tem ficar fazendo essa transferência de carvão para cá, transferência de carvão para lá? Bem, gente, a vantagem é que o carvão, você tem uma perda muito grande, principalmente quando chove, e o carvão, de forma geral, né, ele é armazenado ao ar livre, não compensa você ter galpões gigantescos para você armazenar carvão. E o que acontece? Você tem lá 20 toneladas de carvão. Quando vem um período chuvoso, se você tem aí 2, 3 dias de chuva, mesmo que seja pouca chuva, tá? Não precisa ser tempestade, não. Você chover um pouco, você começa a ter perda no carvão. Tanto perda na quantidade mesmo, né? Porque a água ela vai lavando o carvão, ela vai retirando um pouco do mineral que tem ali. Então, assim, se você tem 20 toneladas de carvão, uma semana de chuva, você vai perder uns 5, 6% do carvão que você tem. E além de você perder esses 5, 6% no peso do carvão, à medida que vai chovendo, o carvão ele também vai perdendo a sua característica mais importante, que é a sua capacidade calorífica, né? O carvão que foi molhado muitas vezes, ele não esquenta tão bem como o carvão que nunca foi molhado. Então, você tem uma perda por conta da chuva, você perde na quantidade, você tinha 20 toneladas de carvão,
3, 4 semanas depois, você só vai ter 18, 17 toneladas de carvão e, além dessa perda, você vai precisar de mais carvão para esquentar o seu forno. Então, se você usava, por exemplo, 250, 300 quilos de carvão por hora para manter um forno de ferro gusa aquecido na temperatura ideal, aquele carvão que tomou muita chuva, você pode precisar, às vezes, de 400, 420 quilos de carvão para manter ele na temperatura ideal. Então, assim, não é interessante para as empresas manter carvão estocado muito tempo, ok? Então, esse é o mútuo material. Vamos voltar agora, né? Depois dessa volta aí, curiosidades de sexta-feira à noite, vamos voltar para o contrato de mútuo financeiro. O contrato de mútuo financeiro, gente, ele é aquele que o banco te empresta uma quantidade de dinheiro num determinado dia, você tem uma data para você pagar aquilo ali e o juros já está calculado. Eu vou comparar, porque eu acho que facilita bastante, eu vou comparar o contrato de mútuo com a conta garantida, tá? A conta garantida, gente, ela funciona como um táxi. Você paga a partir do momento que você entra nele e manda ele ir para algum lugar. E na hora que você chega no lugar, você paga, você sai dele, você para de pagar. O contrato de mútuo é como se fosse um aluguel de carro, ok? Se você aluga o carro por uma semana, você alugou num determinado dia, você tem um dia para entregar e já tem um valor fixo que você vai pagar. A locadora de veículo, ela não quer saber se você está andando muito ou está andando pouco com aquele veículo. Claro que tem aquelas situações, né, com quilometragem controlada, mas normalmente é com quilometragem livre. Por quê? Porque ele não está interessado em quanto que você está andando. Ele já colocou ali uma quilometragem média na conta do que ele está te cobrando. Então, não importa para a locadora se você está andando muito ou está andando pouco. Ela sabe quanto que ela vai receber e você sabe quanto que você vai pagar. Bom, Gilberto, qual deles é melhor? Gente, voltamos na resposta padrão que é depende. Os juros do contrato de mútuo, como ele tem data de início e fim, eles costumam ser menores, tá? E bem menores. Eu vou dar um exemplo aqui. Se uma empresa, ela, pelo perfil daquela empresa, ela tem acesso à conta garantida juros de 4% ao mês, num contrato de mútuo, os juros vai cair para 2,5%, 2% ao mês também. Ou seja, os juros é muito menor. Bom, então o contrato de mútuo é a melhor coisa do mundo. Depende. Porque o mútuo, gente, ele é um contrato com data de início e fim. Então, se a empresa tem certeza do momento que ela vai precisar do dinheiro e do momento que ela vai poder devolver esse dinheiro para o banco, o contrato de mútuo é a melhor opção, porque a empresa vai pagar menos juros. Agora, o contrato de mútuo é como se ele fosse um contrato fechado. É muito difícil você fazer alterações nele, tá? Porque o contrato de mútuo, para te dar um exemplo, você assina um contrato com o banco, no mesmo dia ou no dia seguinte, o banco deposita o dinheiro na sua conta, no caso na conta da empresa, e começa a cobrar juros. Esteja a empresa usando ou não aquele dinheiro, tá? Os juros vai ser cobrado. A empresa não pode virar e falar assim, não, mas peraí, banco, você ainda não pode me cobrar, o dinheiro está lá na conta, eu não usei ainda. O banco não quer saber disso, ele te disponibilizou aquele recurso, vai te cobrar numa data de vencimento e acabou a conversa. Se você está usando o dinheiro ou não, o problema é seu. É a mesma coisa, você quer alugar um carro, levar para a garagem da sua casa, colocar o carro lá na garagem para ficar enfeitando sua garagem, a locadora não quer saber se você não está usando, se você não está andando. Ela quer saber o valor dos juros, né, o valor do aluguel que ela vai te cobrar no fim do período. Já a conta garantida, gente, você paga quando usa e outra coisa, pelo valor que você está usando. Essa é outra coisa muito importante. Vamos supor que eu tenho um limite de conta garantida de 100 mil reais. Eu posso usar até 100 mil reais. Mas se eu tiver necessidade de usar só 20 mil, 30 mil,
eu posso. A empresa não é obrigada a usar os 100 mil reais. Aquilo é o limite, é o máximo que ela pode usar. Se ela usar menos do que isso, ela paga juros apenas em cima do montante que ela usou. E a empresa pode variar isso dia a dia. O juros vai ser calculado diariamente com base no saldo utilizado naquele dia. No contrato de mútuo, não. Se a empresa pega 100 mil reais emprestado via contrato de mútuo, ela vai pagar 2% em cima de 100 mil, esteja usando ou não esteja usando todos os 100 mil. É claro que algumas pessoas podem comentar e falar o seguinte: ah, Gilberto, mas aí é fácil. Você pega o contrato de mútuo, o que você não estiver usando, você vai e aplica, que aí você compensa os juros. Bem, pessoal, nunca dá para compensar os juros, né? Porque aquele mesmo banco que te cobra 2% ao mês no contrato de mútuo, ele vai remunerar no máximo 0,5%. Então, assim, você consegue até diminuir o seu prejuízo, tá? Mas falar que você não está pagando nada é ilusão, tá bom? Então, gente, para ficar bem fixado isso, porque isso é questão de prova. A diferença entre conta garantida e contrato de mútuo é que na conta garantida você usa quando quer, o valor que você quer até o limite, e você paga sobre o valor usado enquanto você estiver usando o dinheiro que é do banco. No contrato de mútuo, não. Contrato de mútuo você paga tudo o período todo, esteja usando ou não. O banco não quer nem saber, tá? Então a diferença é bem essa. Conta garantida você paga sobre o valor usado durante o período usado. E o contrato de mútuo você paga tudo pelo período todo. Ok? Bom, vamos em frente. Já estamos chegando no final, tá, gente? Daqui a pouquinho a aula acaba. Quem tiver que sair, não tem problema. Depois o vídeo vai estar lá no YouTube. Finame, gente. Finame, como eu tinha falado antes, isso é um recurso exclusivo do BNDES, né, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento. Como é que funciona esse Finame? Ele é um financiamento, gente, para você comprar equipamentos nacionais novos e que estejam constando no cadastro de fornecedores informatizados lá do próprio BNDES, tá? Então, assim, esse financiamento, como eu comentei antes, ele é exclusivo para determinados equipamentos. O banco, ele sequer te entrega o dinheiro. Como é que funciona isso, Gilberto? Funciona da seguinte forma: vamos supor que você quer comprar um equipamento que está lá no cadastro, né, dos fornecedores lá do BNDES. Você quer comprar aquele equipamento. Você preenche os documentos, você declara quanto equipamento que você quer comprar, você informa aquilo ao BNDES. O BNDES, então, né, ou algum banco intermediário, ele vai efetuar a compra daquele equipamento e entregar na sua empresa. Você pagando frete, obviamente, e os impostos. Então, assim, esse financiamento não é um dinheiro que vem para a empresa para ela gastar com o que ela quer, não. Não adianta nem jurar de pé junto que ela não acredita que na minha conta eu vou usar o dinheiro para isso. Não. Esse financiamento, ele vai direto lá para o fornecedor, né, para garantir a venda de equipamento. Por que isso existe, Gilberto? Bom, são estratégias do governo para incentivar, né, essas empresas que fabricam equipamentos para outras empresas, as chamadas empresas de base, né? Se é uma boa política ou não, varia de momento para momento. Eu acho uma boa política, se perguntarem minha opinião, eu acho uma boa política, só que eu acho que é muito limitado, é muito difícil uma empresa entrar nesse cadastro de fornecedores informatizados. Então, isso acaba sendo um financiamento realmente só para grandes empresas, tá? De vez em quando, o BNDES faz uma graça, fala que quer ajudar o microempresário e lança uma campanha de... Já teve financiamento até de painel de energia solar para o pessoal economizar luz. Mas o que que acontece? O custo dessa operação junto ao BNDES, ele costuma ser tão moroso e ter esse custo, né? Porque o BNDES tem uma agência só lá no Rio de Janeiro. Então você tem que achar um banco parceiro para fazer a intermediação.
esse banco vai te cobrar pela trabalheira que isso dá. Acaba que os juros do BNDES, que realmente é baixo, acaba não compensando por causa desses outros custos envolvidos, tá? Mas esse é outro caso, é importante saber que existe, tá? Se você está numa empresa, estiver numa empresa um dia e fala assim, poxa, a gente precisava comprar aqui muito equipamento. Poxa, vale a pena você dar uma olhada. Vamos entrar lá no site do BNDES, só jogar no Google lá, Finame, BNDES, quais equipamentos podem ser financiados. Aparece lá uma lista de quais equipamentos que o BNDES está financiando. Se acontecer de você estar precisando de algum daqueles ali, numa quantidade razoável, né? Não vai ser uma máquina de costura que você vai comprar que vai valer a pena, mas tá precisando comprar 80 máquinas, ou tá precisando comprar 3, 4 máquinas de um valor maior, pode ser uma operação bem interessante, tá? E o leasing? Bom, gente, o leasing, ele foi uma operação importada lá dos Estados Unidos, tá? Lá funcionava direitinho, aqui o pessoal andou fazendo umas variações no limite da legalidade, tá? E tá uma operação muito controversa atualmente, tá? O que que acontece? O leasing, ele funciona muito parecido com um aluguel, tá? Só que quando chega no final, a empresa poderia decidir entre comprar ou não aquele equipamento. Gilberto, você pode dar um exemplo? Posso. O leasing foi muito usado, muitos anos atrás já, vocês não eram nem nascidos, quando as empresas precisavam adquirir equipamentos de reprografia, né? Máquina de Xerox. O que que acontecia? Aquelas máquinas eram muito caras, mas as empresas queriam ter copiadores, porque rende, né? É muito útil no trabalho. Então, o que que a Xerox e outras empresas de copiador elas fizeram? Elas vieram para o Brasil e falaram para as empresas, falaram assim, olha, você não precisa comprar uma máquina, né? Uma máquina custava mais do que um carro 0 quilômetro. Vamos fazer um leasing. Você me paga uma mensalidade como se fosse um aluguel e eu, inclusive, faço a manutenção para você. Para as empresas, gente, isso foi bem interessante. Por quê? Porque quando você tem uma despesa, né, você está pagando um aluguel, ao invés de estar fazendo um investimento, você pode deduzir da base do imposto de renda das empresas esse valor que você paga de aluguel, tá? É uma operação um pouco complexa, mas funciona da seguinte forma. Ao invés de comprar um equipamento parcelado, vamos supor, vou comparar duas empresas. A empresa que vai comprar uma máquina de Xerox pagando em 36 meses e uma que vai fazer um leasing por 36 meses. A máquina que está comprando a empresa em 36 meses, vamos supor que ela está pagando R$ 1.000 por mês. Esses R$ 1.000 é investimento. Ela não pode deduzir isso da sua base tributária. Ela vai pagar imposto de renda em cima desses R$ 1.000. Já a empresa que está fazendo um leasing em 36 parcelas de R$ 1.000, ela deixa, como o leasing é uma despesa, ela deixa de pagar imposto em cima desses R$ 1.000. Aí muita gente pensa assim, poxa, Gilberto, imposto de renda em cima de R$ 1.000 vai dar uns R$ 250. Pô, ter essa trabalheira toda para economizar R$ 250 por mês, será que vale a pena para uma empresa? Bom, gente, realmente economizar R$ 250 para uma empresa, para ter toda essa burocracia, não é muito interessante. Mas o que que aconteceu com as grandes empresas? Elas não estavam comprando uma, duas, três máquinas de Xerox. Elas estavam comprando 20, 40, né? Imagine os bancos. Tinha banco que de uma vez vinha e comprava mais de 2.000 máquinas de Xerox. Então, você deixar de pagar R$ 250 por mês em cada máquina de Xerox, quando você está comprando um volume muito grande, ficava uma operação interessante. O que que aconteceu de errado no Brasil com o leasing, então, Gilberto? O leasing, gente, como eu falei, ele é um aluguel que no final a empresa, ela, né, no final dos 36 meses,
A empresa que está fazendo o leasing, ela pode escolher se ela vai ficar com o equipamento, ou seja, ela pode comprar aquele equipamento que ela mesma usou ao longo de 36 meses, ou ela pode simplesmente voltar, virar para a Xerox e falar assim, não, volta com ela para você, eu não vou ficar com ela, tá? Assim funcionava normal, nos Estados Unidos, na Europa, nos países, funciona dessa forma. No Brasil, o que eles começaram a fazer? A empresa queria comprar o equipamento. Só que ao invés de fazer um financiamento comum, eles pegavam o leasing. Beleza. O que acontecia? Chegava lá no 37º mês, a empresa, né, que estava interessada em adquirir aquele equipamento, ela tinha que pagar o valor residual, chamado muitas vezes de VRG, né, que é o valor residual garantido, que era quanto que aquela máquina, após 3 anos de uso, estava valendo. Aí teve gente que teve uma criatividade muito grande, falou o seguinte, poxa, mas eu estou pagando muito no 37º mês. E o que acontece? Essa parcela de valor residual, quando a empresa ia lá e pagava essa parcela, além dela ser um valor muito grande, essa parcela ela era considerada investimento, então ela não tinha isenção fiscal. Aí teve um cara muito genial, eu não sei o nome, que ele falou assim, poxa, ao invés de deixar para pagar no final, vamos diluir, vamos pegar esse valor residual, dividir pelos 36 meses e pagar ele junto com a prestação mensal, porque aí a gente vai ter o benefício fiscal em cima dele. Aí foi aquela farra, né? O cara foi até promovido, ganhou presente de aniversário, porque as empresas que já estavam tendo um ganho tributário grande passaram a ter um ganho tributário maior ainda. Isso foi muito legal, mas o que aconteceu? O governo não achou tão legal assim deixar de receber imposto. E teve ações na justiça, muitas ações na justiça, e nesse caso o governo venceu, porque ele conseguiu provar que se a empresa estava pagando um aluguel e junto com o pagamento do aluguel ela já estava pagando 1,36 da aquisição do equipamento, aquilo não era um aluguel, aquilo era uma aquisição disfarçada de aluguel para evitar o pagamento de imposto. Então, gente, o leasing em si é uma operação maravilhosa. Chegou aqui no Brasil, fizeram um upgrade nela e tornaram ela uma situação ilegal, né? Você não pode usar uma operação só para pagar menos imposto, não é por aí, ok? Então, leasing tem essa controvérsia, tá bom? Vamos seguir em frente, estamos quase acabando essa parte. CDC. CDC é o crédito direto ao consumidor, gente. O Banco Central, quando ele criou essa operação, ele projetou ela pensando muito como se fosse um contrato de mútuo, só que parcelado, né? Porque o contrato de mútuo ele tem um vencimento único. O CDC seria um contrato de mútuo parcelado, né? 2 parcelas ou mais. E como ele era crédito direto ao consumidor, ele era para incentivar o consumo, ou seja, tinha que ter necessariamente algum produto, alguma mercadoria física envolvida, tá? Então, assim, quem já parcelou qualquer coisa no Ricardo Eletro, Casa Bahia, Carrefour, seja onde for, que fez uma compra parcelada, daquela no carnê, tá? Talvez vocês não saibam o que seja carnê, pergunta aí pro pai, mãe, tio, avó, avô de vocês, o que é um carnê. Quem pagava alguma coisa num carnê estava fazendo um CDC, que era o quê? Ela pegava aquele produto e estava pagando ele de forma parcelada. Como é que isso funcionava? Isso funcionava como um empréstimo, só que um empréstimo feito pelas lojas. Quando você chegava na loja, tem lá uma geladeira de R$1.000, por exemplo. Você não tem R$1.000 para pagar na geladeira. O que o gentil vendedor, né, da Casa Bahia fazia para você? Ele falou assim, não tem problema não. Casa Bahia, muito bacana, vai te emprestar esses R$1.000, você leva a geladeira pelo preço à vista e tá aqui um carnê 10 prestações de R$100.
Ele tinha coragem de falar para você que aquilo ali era sem juros. Ele estava mentindo? Não, não estava mentindo, porque se você vai pagar algo que custa R$ 1.000 em 10 prestações de R$ 100 cada, você não está pagando juros. Gilberto, você tem certeza que ele não estava mentindo? Não, gente, ele não estava mentindo. O que ele estava era te enganando. Ele estava te enganando porque aquela geladeira que ele estava vendendo por R$ 1.000, se você fosse comprar à vista em outra loja, ela custaria 750 ou R$ 800 à vista. Então, na verdade, os juros que você estava pagando era essa diferença de valor. Só que como naquela loja ele vendia aquela geladeira à vista por R$ 1.000 e vendia a mesma geladeira à vista também por R$ 1.000, ele podia afirmar, né, sem ir queimar em algum lugar, que ele estava te vendendo ela sem juros. O que ele não estava te contando é que o à vista ali custava muito mais caro do que o à vista em outros locais. Essa que era a grande pegadinha, vamos chamar assim, dessas lojas. E isso continua até hoje, tá, pessoal? Isso continua até hoje, isso não parou. Eu brinquei de falar Casas Bahia aí, mas esses atacadistas, de forma geral, eles trabalham dessa forma. Eles muitas vezes eles não estão nem ganhando dinheiro no produto mesmo. O que eles estão interessados é ganhar dinheiro nos juros do parcelamento, tá? Então também não está errado você falar que esses atacadistas, Casa Bahia, Ricardo Eletro, Ponto Frio, eles deixaram de ser, vamos dizer assim, vendedores e se tornaram financiadores. Eles ganham dinheiro financiando. Se algum de vocês quiser tentar, um dia chega numa loja dessa e tenta negociar desconto à vista. O vendedor vai te tratar com o maior desprezo. Eu sei porque eu já tentei. Ele não está nem aí para te vender à vista. Ele não ganha dinheiro te dando desconto e vendendo produto à vista. O negócio deles, o que eles querem ganhar dinheiro é te vendendo parcelado com juros embutidos. Ok? Gilberto, como é que eu faço para descobrir quanto é que eu estou pagando de juros nessa história? Bom, gente, você teria que descobrir algum lugar que está vendendo aquele produto à vista realmente no melhor preço, no preço mais barato, tá? E comparar, então, aquele valor efetivamente à vista com o valor parcelado, ok? Bom, gente, empréstimo pessoal. Empréstimo pessoal nada mais é que contrato de mútuo para pessoa física, porque o contrato de mútuo mesmo, como a gente conhece, como eu expliquei antes, ele pode ser feito para pessoa física? Pode, mas os bancos não gostam, não criam uma burocracia danada. Eles preferem que seja um empréstimo pessoal que funciona, tá, na mesma forma. Ele tem entre 1 e 24 meses de pagamento nos bancos. Alguns bancos oferecem prazo maior, eu já vi banco fazendo financiamento até em 72 meses, mas normalmente quando os bancos te vendem isso aí com mais de 24 meses, eles acabam te obrigando, né, obrigando entre aspas, a fazer um seguro. Um seguro, claro que o beneficiário é o próprio banco, ou seja, ele te financia num prazo maior, mas ele quer ter algum seguro que ele não vai, né, que não vai acontecer alguma coisa com você e ele vai ficar no prejuízo. O problema, gente, é que essa modalidade aí não tem uma garantia, né? Ao contrário do CDC. O CDC você tem uma garantia que no mínimo é o aparelho. A pessoa parou de pagar lá a televisão, parou de pagar a geladeira, vão lá e tomam a geladeira, né? Nesse caso, o empréstimo pessoal não tem garantia, tá bom? Não tem o bem como garantia. Bom, contrato de câmbio. Estamos chegando aqui no finalzinho. Contrato de câmbio, pessoal, ele funciona igualzinho o contrato de mútuo financeiro. O banco vai te emprestar um dinheiro e lá na frente você vai ter que pagar o banco. Só que nesse caso, o contrato de câmbio, ele trabalha com moedas diferentes. Ou seja, uma empresa no Brasil que está importando algum produto lá de fora, o que ela faz? Ela vai no banco, faz um contrato de câmbio. Ela vira para o banco e fala assim, olha, banco, eu estou comprando um respirador lá da China
ele custa 10 mil ienes, sei lá, a moeda da China. 10 mil dólares, vamos simplificar. Eu vou te pagar aqui o equivalente a 10 mil dólares, e aí você vai, através do Banco Central, você vai enviar esses 10 mil dólares lá para aquela empresa na China, na moeda corrente lá da China. Ok? Funciona desse jeito. E o contrário, e quando uma empresa brasileira quer mandar dinheiro para o exterior? Vamos supor, a empresa está vendendo carne para os Estados Unidos. Ah, mandou um container com 10 mil reais de carne lá para os Estados Unidos. Quando chegar lá, a pessoa lá vai mandar dólares, né? Só que no Brasil é proibido o uso de qualquer moeda além de reais. Então, a pessoa de lá, através do Banco Central Americano, vai mandar dólares para a sua conta junto ao seu banco. Não são todos os bancos que fazem isso não, tá, gente? Mas vamos fazer de conta que sim, só para simplificar. Só que o seu banco aqui, ele não vai te entregar 10 mil dólares. Ele vai fazer a conversão do dia e te entregar o equivalente em reais. Contrato de câmbio, gente, explica por que no Brasil a gente tem duas cotações do dólar. Por que tem um dólar de compra e tem um dólar de venda. Isso existe para que os bancos ganhem ainda mais dinheiro. Por quê? Porque quando você quer comprar dólar do banco para que o banco entregue esse dólar lá fora, o banco vai te cobrar o dólar mais caro. Por outro lado, quando o banco está recebendo dólares e vai converter para você em reais, o banco vai te pagar o dólar mais barato. É por isso que muitas vezes você chega numa casa de câmbio e você fala assim, dólar. Para comprar ele está 5,60, para vender ele está 5,30. O que significa isso? Se você for comprar dólar para mandar para algum lugar, o banco vai te cobrar o valor mais alto. Agora, se você está recebendo dólar de algum lugar ou entregando dólar para o banco para converter em reais, ele vai te pagar o menor valor. Não adianta muito fugir disso, tá? Isso funciona desse jeito em qualquer lugar do mundo, tá bom? Gilberto, contratos múltiplos. Contratos múltiplos, gente, é o seguinte. Teoricamente eles existem, mas na prática eles não funcionam. Não entendi, Gilberto. Você pode explicar melhor? Posso. Vamos supor que eu quero chegar no banco e fazer um contrato só, assinar um contrato só, e uma parte dele vai funcionar igual conta garantida, que eu vou pagar quando eu estiver usando, no valor que eu estiver usando. Outro contrato vai funcionar igual mútuo, que eu vou pagar o tempo todo, os juros inteiro. Uma terceira parte vai funcionar como contrato de câmbio. Isso existe, Gilberto? Seria possível? Teoricamente, sim. Ele não é contra a lei, tá? Eu já vi uns raros contratos múltiplos acontecendo em situações muito específicas, tá? Mas, de forma geral, os bancos não gostam de fazer isso. Por quê? Você mexe com limites diferentes, valores diferentes, data de vencimento diferentes, fica difícil de controlar isso num sistema. Então, ao invés de fazer um contrato múltiplo, você chega lá no banco, se você tem 3, 4 necessidades, o banco vai fazer com você 3 ou 4 contratos, mas não um contrato só que envolva todos eles, tá bom? Opa, peraí, eu pulei um aqui. Pulei. Contratos múltiplos, garantias. Não pulei não, gente. Tá certinho. Garantias. A aula já ficou muito extensa, tá? Então, nessa primeira aula, nós falamos dos tipos de contratos. Na próxima aula, nós vamos começar falando das garantias, tá bom? Semana que vem, então, nós vamos ter aí essa aula falando de garantias, tá bom, pessoal?